Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em mais um Conexão Prosperar Sem Errar. Quem fala com você aqui é seu amigo Telvis Cunha. E mais um propósito DVN, que é disciplina, vitória e nova mentalidade. Estaremos com você aí, olha, meu cabelo aqui tá... Não quer voltar não? Pera aí. Oh, pai. Estaremos aí falando sobre o que está escrito nesses dias. Hoje já é 21, né? 21 de março. Então já foram 21 dias. Hoje será, né? A gente vai entrar na palavra daqui a pouco. Será o 21º dia dessa segunda fase do Está Escrito. Então teremos mais 19 dias aí pela frente para falar sobre a direção espiritual, para que na próxima fase a gente venha trazer para você aí um respaldo, algo muito interessante sobre as limitâncias religiosas, as limitâncias de atitude, ou seja, tem muita limitância, gente. O que é limitância? Limitância é uma coisa de limite. As pessoas, ao invés de buscar alternativa e mudar de vida, procuram as limitantes. Ah, eu sou limitada, eu não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, porque fulano conseguiu. Então, ou seja, coisas limitadas. Então, essas coisas limitadas aí, a gente vai entrar na próxima fase, daqui 15 dias, sobre isso. Mas, por enquanto, nós estaremos aqui falando sobre a palavra de Deus, sobre o que está escrito. Algo extraordinário, conforme eu estava falando esses dias, né? Tudo para mudar, para dar direção, para te envolver, me envolver também com a mudança de vida. A mudança de vida, ela se constitui, não é somente exterior, pessoal, e sim interior. A mudança começa dentro da nossa cabeça e a gente passa para dentro do coração e a gente vai começar a ter atitude certa. Essas atitudes certas aí, somente o tempo vai dizer se você vai conseguir ou não. E ontem nós estávamos falando sobre, esses dias nós estávamos falando sobre as bem-aventuranças, alguns milagres que o Senhor Jesus foi fazendo. E ontem nós estávamos falando sobre a caixa. Que caixa é essa, Telvis? Hoje nós vamos finalizar a caixa. Essa caixa é o que Jesus abriu na casa de um publicano chamado Levi. Porque Jesus viu em Levi uma pessoa extraordinária que poderia segui-lo. E Levi era uma pessoa, ele era um judeu. E com o tempo ele deixou de ser judeu e passou a ser um publicano, cobrador de impostos. Então, vamos refletir um pouco. Você tem um talento extraordinário, só que você pega esse talento seu e coloca numa caixa e guarda. Um dia eu falei aqui, e vou falar novamente. Vou dar um exemplo meu, tá? Antes de começar a fundo. Eu procuro ser muito focado no que eu faço. E eu sou integrador de energia solar, sou corretor de imóveis, trabalho com sistema de segurança eletrônica. E agora estou dando as aulas, escrevi um livro, dei um curso que é vendido pela Hotmart. Mas antes disso acontecer, eu só trabalhava com integração de energia solar e sistema de segurança eletrônica. Houve umas percas doídas na minha vida, onde eu perdi pessoas queridas, que foi meu avô, depois veio meu pai, veio minha mãe, veio meu sogro, veio primos, tios, enfim, amigos. E isso aí despertou em mim uma palavra que é tão difícil e ruim, que chama-se depressão. Só que cada um manifesta com a depressão de maneira diferente, né? A minha maneira de depressão foi eu mergulhar no trabalho. Não queria ver ninguém, não queria ver cliente antigo, nem minha esposa. Eu queria levantar cedo, ela está dormindo, e eu chegar à noite, ela está dormindo. Quando chegava à noite, ela estava acordada me esperando. Mas tudo bem. E ali foi muito crucial. Foi 7 a 8 meses desse jeito. Eu acho que foi mais um pouco.
quase um ano, desse jeito. Eu fui trabalhar em uma banca de fruta, e dessa banca de fruta, sem cabeça, fazendo as coisas de graças, e o cliente me ligava, eu dispensava, porque eu não estava apto, eu estava querendo manter distância do meu profissionalismo. Então, ou seja, ali eu vi que eu estava em depressão. Aliás, eu não tinha reconhecido ainda isso. Mas hoje eu percebi que foi existência da depressão. Eu peguei o carro, saí e fui mais ou menos 10 km aqui da minha cidade e encontrei um ponto na beira da BR. Conversei com o proprietário, né? Ele me cedeu o ponto. E ali eu fui vender fruta. Por quê? Porque eu não queria ter contato com pessoas. Meu contato era o seguinte: me dê a fruta, pagou, recebeu, vou embora. Nem conversar muito, não. Não queria isso, não. Eu mergulhei na tal depressão. E ali passavam muitas pessoas, algumas pessoas que me conhecem, passavam ali e falavam para mim: você não precisa disso, não precisa daquilo. E o que acontece? Passou um rapaz lá, chamado Williams. Ele tem o jeito dele, grosso dele, grotesco, ele é meio assim, ignorantão, mas é o jeito. E ele, Deus em primeiro lugar, minha esposa em segundo, que depois ela reconheceu, e ele em terceiro. E ele sempre passava lá e falava: rapaz, você não precisa disso aqui. Você é um bom profissional do que você faz. Não, mas eu quero, rapaz. Eu vou te ajudar. Tiro, cresce, vira corretor. Eu falei: moço, eu não tenho cabeça para estudar. Eu não dou conta. Ele falou: vou voltar, rapaz. Você é um bom profissional do que você faz. Mas eu não... Ali, eu estava me esquivando de tudo aquilo que poderia me dar um pouco de confiança em si próprio, sabe? Enfim, eu ouvi ele, larguei, voltei. Eu agradeço muito a Deus, minha esposa e eles por ter me ajudado, porque deu um choque de realidade. Saiu da caixinha, eu estava dentro da caixa. Eu peguei o meu talento e pus dentro da caixa. Eu não queria ter contato nenhum. Ele me fez. Deus usou aquele homem para, rapaz, ele passava e dava ré e voltava para me dar um sacode, e eu não entendia. Eu não compreendia. E olha que o Williams é uma pessoa difícil de se dar com ele. Muito difícil. É uma pessoa muito difícil de se lidar com ele. Você não tem noção. Mas em termos de estender a mão, é isso aí. Porque a gente tem que ter uma coisa com a gente. Se eu estendo a mão para as pessoas, eu ajudo, eu não tenho que cobrar dela depois. Ah, mas eu te ajudei e tal. Aí já não é ajuda. Aí já é tipo assim, uma troca de favor. Eu entendo o posicionamento dele. Ele tem isso com ele, né? Ele ajuda e depois, ah, mas eu te ajudei e tal. Mas é normal. A maioria do ser humano é assim, quer te ajudar, mas quer algo em troca lá na frente. Eu já sou diferente, eu faço, eu ajudo, e a pessoa não quer mais, toca o barco, não tô nem aí, deixa pra lá. Porque cada um tem sua vida, cada um tem a forma de pensar. Mas ele foi usado por Deus para me ajudar. Eu agradeço, viu, Deus? Eu agradeço Deus por ter me dado força, me dado minha esposa, e agradeço você, viu, cara? Williams, você tem seu jeito aí e tal, mas você me ajudou. E eu agradeço muito. Agradeço também você, minha esposa. A Lília, você me ajudou pra caramba em oração. E eu vejo que eu saí da depressão. Depois que eu saí dessa depressão, que eu vim com força total. E aí eu vim já com... Falei, não, vou largar de ser mané. Eu vou procurar algo novo. E eu procurei algo novo. Eu voltei a estudar. Fazer o curso, e o ano passado, 2025, finalizei o meu curso, fiz o Cresce, né? O Técnicas de Transições Imobiliárias, fiz tudo. Então, o talento que eu tenho foi tirado da caixinha. Mas isso teve que ter uma atitude de algumas pessoas para ajudar.
Às vezes, essa é a atitude que eu estou tomando agora para tentar te ajudar, para te dar um sacode. Certo? Assim como teve pessoas que fizeram por mim, estou fazendo por você hoje. Só que tem um porém aí. Não adianta eu te dar um sacode, você sair da caixinha lá, nessa caixa de bugiganga que está guardada, suas informações, e não conservar. Aí que vem a história. Telvis, como conservar? É através da sua consagração. É através da sua consagração. E aqui na palavra de Deus nos está escrito, hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre essa caixa. A consagração dessa caixa, depois que você sai dela. Para que você não venha ter as recaídas. Tá bom? Então nós vamos ler aqui hoje algo muito interessante. Ontem nós falamos sobre o Levi, né? Que deixou de ser cobrador de impostos lá. Na coletoria. E hoje nós iremos falar sobre isso aqui, sobre o jejum. Aqui já é uma coisa diferente. Aqui já o questionamento que fizeram com o Senhor Jesus. Vamos lá. Disseram-lhe então, eles quem, Telvis? Espera que você vai saber. Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Por quê? Porque isso aqui, ó, ele estava na casa de quem? De Levi. Ele foi lá, né? Já está na casa dele, teve um banquete, aliás, e ele estava, os escribas e fariseus julgaram o pensamento de Jesus. Falou, né, que não precisa, quem está são não precisa de médico, quem precisa de médico está doente. Aí, esse aqui é o questionamento que estava lá ainda, né? Foi os fariseus? Não foi, porque aqui está falando que, como também os fariseus, mas também os teus, disseram-lhe, então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Então, ou seja, aqui é o questionamento dos fariseus, dos escribas, ainda que estava colocado nisso aqui. Entendeu? Aqui ainda era o questionamento. Jesus, como que pode você perdoar pecado? Jesus, como pode você fazer isso e aquilo? Né? É Jesus, com a sua humildade rica e sabedoria. Isso. Podeis vós fazer jejuar os filhos das bundas enquanto o esposo está com ele? Ou seja, Jesus aqui definitivamente aboliu o jejum. Porque o jejum, ele correspondia a uma entrega ao Criador. Mas uma entrega de soberania que os pecados eram muito, então ele jejuava até a volta de Cristo. E que já estava o próprio Cristo. Dias, aí Jesus continua, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. E então, naqueles dias, jejuarão. Então, ou seja, enquanto eu estiver aqui, pessoal, vocês não precisam jejuar, não. Jesus estava falando, não, enquanto eu estiver aqui com vocês, vocês não precisam jejuar. Ah, mas quem é você? Eu sou o filho de Deus. Ele estava se declarando como filho de Deus, mas não diretamente, sim indiretamente. Quem pegou ali, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Mas era isso aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Mas ele estava explicando, gente, eu sou aqui o próprio Deus. Vocês não acordam até agora, não? Disse também uma parábola. Agora vem a chave, né? Ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer a roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Quando a gente é velho,
A gente envelhece, a gente tem uma roupa velha, aí dá um rasgado, o que acontece? Ah, vamos remendar, costurar. Eu tenho uma camisa aqui que eu vou ter que dar fim nela. Ah, mas é uma camisa até bonita, mas ela rasgou bem no meio. Minha esposa aproveitou, arrumou, mas não é satisfatório. Muito horrível. Muito horrível. Fazer o quê? Às vezes alguém que precise. Não que eu estou sendo orgulhoso, não quero, mas tem gente que... Ah, mas você está dando roupa velha. Não, não é isso, pessoal. Tá, eu posso deixar então a roupa aqui para fazer um serviço pesado, ou para roça, um lugar que não tem tanto assim, que interessa a minha imagem, né? Que as pessoas querem ver a imagem da gente. Mas é isso. Então, Jesus está falando, ó, como é que você vai remendar uma roupa nova, uma roupa velha com remendo novo? Vai dar diferença, meu filho. O tecido ali já está gasto. O tecido ali já está apodrecendo. Aí você põe um material novo, vai se romper. Entendeu? É a mesma coisa. Como que você quer que eles jejuam? Sendo que eu sou novo. O que está chegando agora é novo, não é velho. Como? Ele estava jogando Jesus estava jogando ali uma pegadinha com eles, né? Um rolê ali de Jesus, aquilo ali, era para eles só ir totalmente da caixinha, para eles entenderem o seguinte: olha, eu estava errado aqui sobre esse cara e vamos tentar fazer agora conforme ele está falando aí, porque a nossa maneira está errada. Ele está tentando consertar, colocar os pingos nos i. Aí depois Jesus fala de novo: ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Por quê? Ah, vai vazar. Um odre velho que está ali já com vinho há mais tempo, ele já suportou a pressão da fermentação do suco da uva e se criou dentro dele um próprio lodo dele que já tampou todas as brechas. Ou seja, o odre já enche, o odre era de madeira, então ele já se inchou, correto? E voltou à normalidade. Aí, quando você coloca um outro, tira aquele vinho e põe um outro, ele vai dar pressão, já o odre já não vai aguentar. Ele não vai aguentar a pressão, ele vai trincar, ele vai romper, conforme está dizendo. É igual a gente não podemos romper a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos romper as palavras de Deus quando entra na nossa mente para nos despertar, nos acordar e fazer a gente servir a Deus. Cara, isso aqui é muito interessante. Sabe, aquele tipo da pessoa que fala assim: ah, eu sou assim, fui criado assim, vou viver assim, vou morrer assim. É aquele tipo de pessoa ignorante, que ele pode mudar, mas ele não quer mudar. Eu, enquanto estava na depressão, eu estava irreversível, estava ignorante. Precisava daquilo? Não precisava, mas foi eu mesmo me obriguei para que eu pudesse acordar e entender. Falei, pô, rapaz, eu tô errado pra caramba. Aonde está a minha entrega? Rapaz, nem o meu pastor sabia disso. Ninguém. Hoje eu tô falando. É muito forte isso. Nem a minha esposa acho que sabe. Não sei. Mas é isso. Eu conservei, né? Eu fiz igual o outro. Eu me conservei de maneira errada. Poderia buscar ajuda, mas eu não quis. Não queria expor o problema. Mas porque você... Não era por causa disso. Eu não queria. Eu não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo comigo. E é doído, viu, pessoal? Mas o vinho novo deve-se deitar-se em outros novos, e ambos juntamente são conservados, tá vendo? Aí conserva o sabor. E ninguém tendo bebido o velho, que logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Ó, ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Pior que é verdade. O vinho, quando mais velho, é melhor o seu sabor, a sua acidez. O vinho novo não.
Ele vai se fermentar, ele está em processo de fermentação. E a mesma coisa, quando a gente está nessa caixa de bugiganga, é um processo de sair de lá de dentro que a gente não consegue entender e compreender. É muito difícil. A gente procura fazer a melhor maneira possível para não se corromper. Mas vira e mexe, a gente se corrompe. A gente procura estar na presença de Deus para não perder o verdadeiro caminho. Mas quando a gente olha para as situações, a gente se corrompe. Você se corrompe. Às vezes, tudo está dando errado na sua vida. Você não sabe mais o que fazer. E você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Você prefere se isolar. Você prefere se esquivar disso tudo. Às vezes você tem o conhecimento bíblico, o conhecimento religioso, o conhecimento de faculdade, né? De educação. Mas você não quer tomar a atitude que precisa ser tomada. Eu não sei o porquê, mas eu imagino que pode ser uma depressão. Que pode ser um auto-isolamento. Eu imagino que pode ser isso. Porque quando a pessoa se isola de suas responsabilidades, quando a pessoa se isola de tudo aquilo que ela procura, que ela sabe de bom, quando ela se isola, infelizmente, ela se entrega às coisas ruins. Por isso que eu estou nesse propósito, está escrito. A coisa melhor agora às 4 da manhã é o sono delicioso, majestoso, descansa o corpo. Mas quando eu levanto pela madrugada, que eu venho para cá e eu vou fazer essa live, principalmente agora que está escrito, isso me desperta algo tão fabuloso dentro de mim e mostrando assim, poxa, na minha vida teve jeito. Na vida dessa pessoa também vai dar certo. A sua vida pode mudar, meu amigo, minha amiga. Basta uma atitude sua. Você não pode ficar aí esperando alguém fazer algo por você. Você não pode ficar aí esperando o céu se abrir, Deus te responder. Você não pode ficar aí aguardando uma ajuda política, uma ajuda empresarial, uma ajuda de vizinho, não. A sua vida só vai mudar quando você entrar dentro do seu quarto, nessa caixinha de bugiganga, verificar os seus talentos e tomar uma atitude. Tirar lá de dentro. Não é tirar as coisas ruins, é as coisas boas. As coisas ruins você não tem que guardar, você tem que jogar fora, você tem que eliminar. Mas numa caixa, quando a gente guarda algumas coisas, coisas boas. Então pegar a melhor parte e tomar atitude. Não esqueça, a sua vida, ela é uma só. Você não tem várias vidas ou vários séculos de vida. Não. Você tem algumas décadas aí. Tem uns que chegam em 10 décadas, outros chegam em 7 décadas, 8 décadas, 5 décadas. Por exemplo, eu já estou passando para a 5ª década de vida, né? 50. Então, você tem que pegar as experiências que você já teve na sua vida e amadurecer. Você não tem que pegar essas experiências de sua vida e ficar só como experiente e falar, mas procurar amadurecer. Procura amadurecer seus
pensamentos para alcançar a vitória. É isso mesmo. Entendeu? Procura amadurecer seus pensamentos para alcançar a vitória. Às vezes o que falta em você é isso, um amadurecimento. Você mudar sua forma de pensar. Às vezes você está igual esses pensamentos aqui do jejum. Ah, mas por que o fulano jejuava? Por que vocês não jejuam? Aí Jesus falou, não, como é que pode jejuar aqui sendo que o esposo está aqui? Eu não fui embora ainda. Ah, mas antes jejuava porque não tinha a presença minha, não tinha depois de mim vai ter o Espírito Santo ainda, viu? Primeiro veio vocês, tinha Deus, vocês tinham que jejuar. Agora veio eu, depois que eu morrer aqui, que eu terceiro dia vou ressuscitar, o Espírito Santo vai vir, vai ficar 40 dias ainda instruindo, depois vai vir um Consolador. Aí sim, aí vocês começam a jejuar, que vocês têm que jejuar, vocês procuram amadurecer a cabeça de vocês, vocês procuram ter entendimento, que aí a coisa vai ficar mais feia. Porque do jeito que vocês estão me tratando aqui, ó, infelizmente, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dar minha vida na cruz, vou colocar toda a depressão sobre mim, todo sofrimento, toda injúria sobre mim, e aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, será salvo. Olha só, Jesus não falou isso diretamente. O Senhor Jesus falou de uma maneira indiretamente para que eles pudessem pensar. Mas eles eram tão focados na palavra, no contexto lei, no contexto matéria, que eles não entendiam o Espírito, eles não entendiam o que o Senhor Jesus estava falando, que era em Espírito. Essas parábolas a qual Jesus falava, que eram enigmas na época, era o Espírito da palavra, para a pessoa, despertar. Mas muitos não despertavam. Aí Jesus veio para despertar. E nem todos despertaram. Porque Jesus estava ali peneirando. Ele foi lá no Levi, onde estavam os fariseus e escribam, não, então vou tirar os discípulos aqui. Eu sei que tem. Mas ele sabia que não tinha, mas mesmo assim ele foi ali para ver se poderia salvar algum, né? Mas ele era inteligente mais, ele viu que não saía nada, mas ele tentou. E não saiu. Então os discípulos, os verdadeiros discípulos, vieram da onde ele menos esperava. Foi um pescador, foi o cobrador de impostos, né? Foi um que tomava conta, que roubava, que era Judas. E que está escrito assim, os dois discípulos, né? Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão. Então, André, irmão de Pedro. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, irmão de Tiago. E Judas Iscariote, que foi traidor. Ou seja, tinha dois Judas. Tem o Iscariote e o Judas normal. Então aí já foi separado todos os 12. Então, ou seja, peneirou, mesmo peneirando, ele não errou, porque tinha Judas Iscariote, ele já sabia. Mas era uma oportunidade de Judas mudar. Ali, o próprio Deus, olha gente, entenda o espírito da coisa. Jesus ali sabia que Judas Iscariote ia traí-lo. Mas ele estava dando uma chance para ele mudar. Mas ele não quis mudar. Então, às vezes, você tem chances e mais chances de mudar, e você não muda. Você não quer mudar. Você persiste no erro. Você persiste em fazer as coisas erradas. Por isso que você tem que jejuar.
Por isso que nós temos que jejuar. Porque a nossa ignorância, o nosso orgulho nos faz errar. Nosso orgulho nos faz pecar. E quando limitamos o pecado, quando e como? Com jejum e oração. Quando nós jejuamos e oramos, aproximamos o nosso espírito do Espírito de Deus. Aproximamos a nossa alma da presença de Deus. Aproximamos nossa mente da mente de Deus. Então, uma vez sendo feito isso, nós estamos consagrando, nós estamos nesse corpo terreno pecador, cheio de distinção, cheio de vontade própria. Mas o que está dentro da gente, que é o espírito de vida, é uma briga louca, sabe? Sabe aquele desenho do Pica-Pau que fica um anjinho de um lado e um capetinho do outro? Não, não faz isso não, o outro não faz. É bom, é gostoso, o outro não faz isso. Você vai se arrepender. Então, ou seja, fica essa briga dentro da gente. E quando eu estava lá naquela banca de fruta, estava essa briga na minha cabeça. Continua, continua. Eu não. E tinha outra voz. Paz, para com isso. Aí enviava, tá vendo? Ó? Veio fulano, veio ciclano, veio cá. E aí? Você está entendendo? Então, existe uma força espiritual do mal e uma força espiritual do bem que luta pela sua alma, que te instrui tanto para o lado bem como para o lado mal. Depende para quem você tem de dar ouvido. Se você continuar dentro dessa caixa, você vai dar ouvido ao mal. Você vai, não só dar ouvido ao mal, mas viver como o mal vive. A depressão, tristeza, rancor, mágoa. Mas quando você vasculhar essa caixa e tirar o seu talento, que é bom, eu tenho certeza que você tem um talento extraordinário. Às vezes você é uma ótima confeiteira, um ótimo mecânico, um ótimo pintor. Você às vezes é uma ótima artista plástica. Você às vezes é uma ótima odontóloga, um ótimo odontólogo, enfim. Você tem uma ótima advogada, você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa extraordinária. Sua profissão, o seu interesse em ajudar as pessoas é grande. Só que você colocou dentro da caixa. Você colocou dentro da caixa e uma vez colocando dentro da caixa, você fez o quê? Você fez como se o seu talento fosse apagado. E se você apagou seu talento, até te entendo, você se afastou desse mundo, tentando encontrar uma coisa diferente. Procura amadurecer seus pensamentos para alcançar a vitória, pessoal. Procure fazer isso. Pare de ser criança. Você já é adulto. Você que é adulto, você já é um adulto. Você não é adolescente mais, nem tampouco uma criança que depende de pai e mãe. Você também que é jovem aí, adolescente, rapaz, pare de depender das pessoas. Pare de depender de coisas e pessoas. Dependa de Deus. Mas a gente precisa das pessoas. Eu tenho que depender exclusivamente de Deus. Mas eu preciso do meu vizinho, da minha vizinha, para negociar comigo, para gerar renda. Eu preciso, às vezes, de um deputado, de um governador, de um presidente, para regir leis que beneficiam o meu comércio. Eu preciso também daquela pessoa que mora lá na periferia, ou que mora num condomínio, para negociar comigo contratos. Eu preciso, não dependo delas, mas eu dependo de Deus. É Deus que vai te dar o que precisa te dar. Você tem um talento extraordinário, mas use o seu talento a seu favor e não a favor dos outros. Use o seu talento a seu favor e não a favor dos outros. Uma vez você usando o talento a seu favor, a sua vida muda. Quando você usa o seu talento baseado na palavra de Deus, a sua vida fica extraordinária. Extraordinária. Então pare de mimimi, pare de se vitimizar, pare com isso. Você é especial para Deus.
tá certo? E a palavra hoje fica nessa aqui e a gente vai fazer oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, majestoso de Israel, grandioso Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu procuro amadurecer a minha mente, amadurecer a minha vida. Eu procuro, Senhor, todo dia, para que os meus pensamentos possam alcançar a vitória. E não é fácil, Deus. Não é fácil pegar tudo que eu sei, tudo que eu conheço e depositar nas tuas mãos. Não é fácil confiar em ti. Não é fácil, porque sou carne, meu Deus. Por mais que eu me esforço, me inspiro em ser espiritual, sou pecador, sou carne, tenho erros, tenho falhas, e eu imagino que esta pessoa também tem. Deus, que o Senhor possa nos confortar com a Tua presença, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos dar aquilo que almejamos ter, mas com espiritualidade, com discernimento e inteligência. Nos dê aquilo que precisamos, não aquilo que a gente quer, porque às vezes a gente quer muito, muito, mas nós não precisamos desse muito, Senhor. Nós precisamos somente do necessário. Eu sei que pessoas sonham em ter carros, viagens, casas, dinheiro. Eu sei que pessoas desejam ter isso. Eu sei que isso tudo faz uma diferença enorme no mundo de hoje. Mas diante do Senhor, isso não é nada. Diante da Tua presença, tudo que deste mundo é pó. Não vale, não tem valor nenhum algum para o Senhor. Mas a única coisa que tem valor para o Senhor deste mundo é a nossa alma. Ah, meu Deus. A nossa alma ao Senhor não existe preço, não tem valor nenhum do mundo que atribui o valor de uma alma. O Senhor mesmo sabe disso. O Senhor se deu na cruz, se fez maldição, se fez doente, se fez as piores criaturas possíveis do mundo, por cada alma, pela minha, pelo dos ouvintes, por todas as pessoas, pelas pessoas que têm ódio, pelas pessoas que têm amor, ou seja, por todos, pelas pessoas que têm ódio, para que elas se arrependam e conserte, para as que têm um amor que se conserve a Ti. O Senhor fez isso, o Senhor teve essa capacidade, porque o Senhor sabe como a humanidade é. Não existe e nunca existirá um ser tão surpreendente e extraordinário como o Senhor Jesus nas nossas vidas. Capaz de compreender e entender cada ser humano, mesmo antes dele nascer, a personalidade. O Senhor conhece tudo, Deus. Então tenha misericórdia. Perdoa quem precisa ser perdoado, Deus. Levanta quem precisa ser levantado. Fortalece quem está fraco. E nos ajuda a continuar firme na Tua presença. Continuar nesse propósito. Em nome de Jesus. Senhor, consagra o nosso pensar, nosso falar, nosso ouvir, nosso enxergar. Consagra nossos pensamentos, nosso agir. Consagra nossas ações. Consagra, meu Pai, a nossa alma, o nosso coração. Consagra a nossa casa, a nossa família, nossos entes queridos. Consagra o nosso vizinho da direita, da esquerda, do fundo e da frente. Consagra nossos amigos, nosso ambiente de trabalho. Consagra, meu Pai, as nossas condições. Consagra o nosso carro, moto, bicicleta, a pé, até o ônibus que a gente vai para o trabalho ou sai. Consagra o nosso dia, esse final de semana. Nos afasta do mal e nos abençoe, pois entrega nossas vidas em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Desde já te agradeço por essa manhã maravilhosa. Que Deus abençoe vocês tudo. E amanhã estaremos aqui de novo, tá? 4h50 da manhã, com esse propósito
TVN, que são 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 de nova mentalidade. Eu falava 277 por causa de uma questão, mas já deu vitória. Então é todo dia tem que ser vitória, todo dia. Se você acordou, você é vitorioso. Se você vai trabalhar, você é vitorioso. Se você chegou em casa, está chegando em casa agora, você é vitorioso, você cumpriu a sua jornada, tá certo? Amanhã estaremos de novo e justamente com está escrito, tá certo? Bora pra cima. Teus, é sábado, não interessa. Amarra o leão hoje, vence o leão. Tem um leão para você vencer hoje, não interessa o dia, tá certo? Forte abraço a todos e lembre-se, prosperar sem errar é a opção de vida. Tchau, tchau, pessoal.